que é o estudo da vida espiritual. Nessa terceira parte, depois de que nós fazemos a primeira, que é temática, e o tema dessa quinzena é fundações, que termina no fim dessa semana. Depois temos o do sistema Dynamis, que é dinâmico, né? Que é o manual dinâmico da Dynamis, que sempre eu estou mostrando a cada dia o que a gente vai aprendendo e como isso se liga no plano espiritual, que é o mais importante para nós, essa ligação do plano espiritual com o plano horizontal, o plano vertical com o plano horizontal, que eu chamo também do plano da hipocrisia. E essa terceira parte é o estudo, para todo mundo lá conhecer as várias bibliografias que nós temos através de vídeo, lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Manuel Lozano, Lozano com Z. Sendo assim, então, eu vou agora colocar um vídeo, na verdade, de 10 minutos, né? Ele, na verdade, é 10 minutos que eu cortei esse vídeo, à medida que eu vou estudando, eu faço cortes de 10 minutos para exatamente alimentar as redes sociais e alimentar aqui o nosso mini treinamento, né? Então, vamos escutar, à medida que o meu coração diga para falar alguma coisa, eu corto o preletor, que é o Luiz Fontes, e falo. O quanto do inimigo é investido no momento que a palavra é semeada. Ouvir a palavra é um ato de grande responsabilidade espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, e às vezes até do ambiente onde nós estamos, quando a palavra é ministrada, porque o inimigo fará de tudo para te distrair. O objetivo aqui, essas são palavras do nosso Senhor. Quando a palavra é ministrada e você deixa que ela caia à beira do caminho, fique na superfície, o inimigo vai te roubar tudo que foi semeado. E aqui o Senhor diz que a palavra é uma semente. A semente tem o poder da multiplicação da vida. Da semente está o fruto. Estão vendo? Então, meus irmãos, isso é claro e tem que ser claro para nós. Satanás fará de tudo para roubar o que Deus está ministrando a você. Então, trate com seriedade a palavra. Seja cuidadoso no ouvir. Porque a nossa geração está perdendo esse sentido, ouvir. Nós estamos sendo uma geração tomadas pela visão. Hoje tudo é ver. Ver. Os olhos se tornou o órgão fundamental da vida. Irmãos, entre o ouvido e a visão existe uma diferença enorme. Ouvir é mais importante do que ver. Porém, a nossa geração está sendo ensinada que ver é melhor do que ouvir. Bom, senhores, ainda ontem eu fiz uma reunião, porque de segunda-feira nós não fazemos um mini treinamento, fazemos um treinamento, né? Indo e se reunindo logo no início da semana, numa reunião física, né? Com todo mundo que está envolvido no nosso projeto. E aí estou falando da Dynamis também, inclusive, ou principalmente. E eu, então, falo sempre colocando a palavra. E as palavras dele são muito importantes para todos nós, né? Porque quando se fala na palavra, a gente tem que ouvir. E a sociedade está ligada ao ver, né? Até Tomé, lá, quando Jesus Cristo morreu e a hora que ele ressuscitou e aparece, Tomé vira para ele e fala, eu quero ver, né? Ele não acreditava que Cristo estava ali, né? Que ele apareceu, né? Com um corpo glorificado. E aí Jesus Cristo fala para ele ver a marca do prego que foi feito na mão dele, né? Tomé queria ver. E esse ver de Tomé, por isso que a gente fala eu sou igual a Tomé, eu quero ver. E é o que ele está criticando. A vida espiritual você não vai ver com os olhos humanos. E nem vai ouvir com os ouvidos humanos. Mas a vida espiritual você vê e ouve com os olhos e ouvido celestial.
porque vem por revelação. Então aparece, revela. Então você vê, você ouve e vê ao mesmo tempo, eu diria, né? Porque não são os órgãos carnais, são o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo ele precisa ser vivificado. E para ele ser vivificado, você só precisa procurar de coração Deus. Qualquer um que procura de coração Deus, encontra. Só que à medida que você encontra Deus de coração, você é um nenê espiritual, é como um recém-nascido, não tem noção para fazer nada. Então esse nenê, ele tem que ser conduzido, né, no caso carnal, pelo pai e pela mãe. O nenê espiritual, ele também devia estar sendo conduzido, mas a forma do nenê espiritual se desenvolver é primeiro ouvindo o Espírito Santo, né, porque ele vai falando e esse foi aconteceu comigo. Eu não tive gente me orientando, pessoas, pais, né, ou pastores e tal. E a vida foi me levando a ter circunstâncias, né, difíceis, e era o Espírito Santo que eu vinha escutando, não vinha escutando o homem, né? Eu escutava o Espírito Santo e foi me desenvolvendo. Hoje eu acho que eu sou um adolescente espiritual e estou aqui deixando público esse trabalho que é para a glória de Deus, né? Vamos escutar mais um pouquinho? Os olhos alimentam a nossa alma. O ouvido alimenta o nosso espírito. Quando o ouvir governa o ver, aí nós podemos tocar a visão celestial. Mas quando ver, só o que ver, quando somos escravizados pelo ver e queremos controlar o ouvir, nós sufocamos o espírito. Nós sufocamos a palavra. E você vai ver que a ênfase... Hoje ele está falando para novos nascidos, tá? Porque quem não é novo nascido, quem é religioso, porque tem muito religioso que não é novo nascido. E quem é ímpio ou ateu, não tem Espírito Santo. da Bíblia não é no ver, é no ouvir. Quando Paulo diz para o rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial, ele teve uma visão, mas seja cuidadoso quando ler Atos 9. Porque primeiro, a ênfase lá está em ouvir. Ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isto é, a visão celestial veio por meio não da visão, da audição. Compreende? Aquela visão celestial se derramou nele à medida que ele ouviu. A ênfase da Bíblia é ouvir. É Quem tem ouvido, ouvidos, ouça o que o ouvido Espírito diz celestial, às tá? igrejas. Porque ver pode criar imaginações e ilusões. E é aqui que o Espírito quer nos corrigir. Então, meus irmãos, vamos adiantar. Versículo 5. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra. E logo brotou porque não tinha terra funda, não cavou fundo. Veja os versículos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, tem tudo a ver com o que lemos lá em Mateus 7. Logo se escandaliza. A palavra aqui, a Tem algumas pessoas que tradução é insistem no logo telefone. abandona. Logo abandona. Imagina, irmãos. Vem as provações, vem as lutas, vem as tentações. E por que que a pessoa abandona? O que que ela abandona, irmãos? Ela abandona a palavra. Como é possível isso? Bom, senhores, abandona a palavra. Eu choro todo dia, só que eu choro por dentro, né? Senão eu vou ficar comovendo corações desnecessariamente, corações incrédulos, e ainda se colocar numa posição que eu posso ser achincalhado desnecessariamente. Mas eu choro por ver 95% das pessoas negando Deus. Elas não negam de fala, mas elas negam de relacionamento. Não adianta orar, repetir um texto. Adianta se relacionar. A oração é um relacionamento. E para isso nós temos que ficar em solitude.
quietos, não distraídos com o mundo, com as coisas do mundo, isso é muito difícil. Porque o ser humano precisa correr para baixo, para cima com 1000 coisas que tem para fazer. Então ele não escuta a palavra. Nossa função aqui é falar da palavra, falar de Cristo, é falar do reino, é falar da boa nova, é falar da vida espiritual, mas poucos querem dar ouvido ao que a gente fala. Mas isso não quer dizer que a gente não vai continuar falando, porque Deus fala a todo mundo que queira ouvi-lo há 2000 anos, ou até antes, até 2000 anos, para todos querem ouvir, porque antes era isoladamente que o Espírito Santo falava. Mas depois de Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Cristo, aí o Espírito Santo foi derramado para todo mundo. Todo mundo pode receber a habitação do Espírito Santo. Eu convido você para receber a habitação do Espírito Santo, porque eu recebi e tenho o Espírito Santo habitando em mim, e acho que a única coisa que eu quero falar agora é de Cristo. Vem conosco. Até daqui a pouco, 8 horas, com os nossos trabalhos de atendimento aos nossos clientes. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.